Olá pessoal, tudo bom? Aqui Robson França da Lepet Santé, episódio número 15 do Pod Lepet. E hoje, mais uma vez, uma presença muito especial e de um tema muito interessante para todos nós. Então, a gente vai estar falando aqui sobre saúde pública e dentro da saúde pública as zoonoses. E nada melhor do que chamar alguém que sabe muito sobre isso, né? Anos e anos fomentando aí a saúde pública, ajudando na zoonose das cidades. Chamando aqui o Dr. Vinícius. Doutor, obrigado, viu? Obrigado por ter vindo. O doutor tem muita história para contar para nós, não? Acho que um pouquinho. Um pouquinho. Vamos lá, primeiro vamos começar com o doutor se apresentando, né, para o público, como o doutor está mais na saúde pública, né, se apresentar, pode até olhar aqui, ó, ali, ó, dar um oi para todo mundo e se apresenta como todo o histórico profissional aí. Tudo bem, Robson? Primeiro, obrigado pelo convite. Fico bastante lisonjeado mesmo, porque acompanhando os seus podcasts, assim, tem bastante clínico que participa, o que obviamente é importante. Mas a área da saúde pública veterinária, muitas vezes, ela acaba sendo esquecida, né? Ela, não sei se ela traz tanto glamour como a parte clínica da profissão, mas é extremamente importante, né? Os veterinários que atuam na saúde pública veterinária, a gente tem um papel muito importante no controle das doenças, né? Nas doenças transmitidas pelos animais. As estatísticas falam que em torno aí de 60% das doenças são zoonoses. Uhum. Mas vamos lá, meu nome é Vinícius. O doutor, ele não quebra o jogo pra gente. A lista é extensa, então vamos começar aí. Meu nome é Vinícius Suehiro Tsutsui, né? Dificuldade, o último Tsutsui nome é difícil de falar. Difícil, rapaz. Eu sou formado há 26 anos, me formei na Universidade Estadual de Londrina. Em seguida, aí fiz um mestrado também na área de saúde pública, trabalhei com toxoplasmose. Iniciei o doutorado, também na área de saúde pública. Por alguns motivos, acabei não concluindo o doutorado. E desde então, aí eu iniciei a minha vida profissional na área de saúde pública veterinária, né? Trabalhando sempre em centro de controle de zoonoses. Trabalhei no município, meu primeiro trabalho foi no município de Santa Isabel, no Centro de Controle de Zoonoses. Depois, Arujá, né? Hoje trabalho na Prefeitura de São Paulo também e no município de Itaquaquecetuba, no Centro de Controle de Zoonoses. É muito gratificante trabalhar com saúde pública veterinária, principalmente porque a gente consegue atender, né, dentro, claro, da minha área de atuação, uma população bastante carente, né? Que tem bastante... que não tem todo aquele apoio necessário do poder público, muitas vezes, e a gente, dentro daquilo que a gente quer, que diz respeito à nossa área de atuação, a gente consegue ajudar bastante. Legal. Essas pessoas. E assim, um ponto bem interessante de esclarecer, né, para o público, né, que a gente acaba... Esse podcast tinha objetivo tanto o veterinário quanto o público final, mas esclarecer assim o que faz as zoonoses, assim, né? Porque deve ter confusão pra caramba o que a zoonose faz. Eu lembro de uma vez, eu trabalhava no município de Santa Isabel e chegou um senhor lá, estava bravo, não era nem bravo comigo, porque as pessoas normalmente já chegam bravas com o poder público. Exato. E aí, se você é o primeiro que ele vai se deparar ali, ele descarrega toda a frustração dele em você. E ele falou assim para mim, o que é... Me recordo até do tom de voz dele. O que é zoonoses? Ele até enfatizou. Mas, enfim, a definição técnica de zoonose são as doenças que podem ser transmitidas dos animais para o ser humano ou vice-versa, né? Então, eu tive um professor... aliás, eu sou imensamente grato a ele, que foi o meu orientador na graduação, professor Italmar Teodorico Navarro, e a professora Roberta Freire também, que foi minha orientadora. Eles sempre disseram, né, nas aulas de zoonose, saúde pública e de epidemiologia, que o veterinário, ele falava assim, antes de vocês serem veterinários, quem vai atuar na saúde pública, antes de cuidar de animal, vocês vão cuidar de pessoas, né? Então, quem trabalha com as zoonoses, né, como
são as doenças que podem ser transmitidas dos animais para as pessoas, ou ao contrário, o nosso papel é proteger a saúde das pessoas. Uhum. A nossa diferença para um médico é que entre eu, que atuo na saúde pública veterinária, e você, né, entre eu e você, tem um animal no meio. Uhum. Então, o meu papel é cuidar da saúde das pessoas por meio do animal. Então, para um clínico, o animal, muitas vezes, ali é fim. Uhum. Né? Claro que ele quer atingir ali a satisfação do responsável pelo animal. Mas, para nós, da saúde pública, o animal não é fim, ele é meio. Uhum. Né? Então, ele é um meio pelo qual eu vou tentar proteger a saúde daquela população. E quem faz isso acaba sendo sempre, né, de maneira geral, o poder público. E aí a gente enfrenta bastante dificuldade, né? E imagino assim que deve ser um desafio bastante grande, porque você tem que juntar diferentes valências, né? Então, por exemplo, você imagina, tem lá as doenças, aí vê a epidemiologia delas, né? Tratar dados estatísticos, aí Sim. trazer aquilo dentro do conhecimento veterinário de hospedeiro, não estava com dificuldade de falar as palavras, hospedeiro, transmissor, Sim. orientação ao público. Eu acho que até hoje, vários amigos, às vezes acho que até dentro da minha família mesmo, Uhum. o pessoal não entende muito bem a minha área de atuação. Porque às Ele vezes fica o pessoal... lá na prefeitura. Essa é a resposta. Porque o que acontece? Às vezes o pessoal faz alguma pergunta clínica para mim e eu respondo, eu não sou clínico. Uhum. Aí, mas você é veterinário. Sim, eu entendo alguma coisa de clínica. Claro, eu tenho que saber clínica, mas não com profundidade. Uhum. Porque assim, para atuar na área de saúde pública veterinária, eu tenho que entender sim de clínica, mas não de forma tão profunda quanto um clínico. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que entender essa parte clínica, mas entender também, como você disse, a parte da epidemiologia. E eu tenho que, não só da epidemiologia da doença no animal, mas também a interface com o ser humano. Uhum. Então, entra a parte clínica, né? Entra a parte de estatística, entra a parte de epidemiologia, entra a parte do ciclo das doenças. Então, eu não sei o quão glamouroso isso é falar numa mesa, num almoço de família. Às vezes as pessoas nem entendem, porque assim, é muito específico, né? Uhum. Então, é um conhecimento que se adquire ao longo do tempo, tem que ter bastante observação, né? Tem que estudar bastante, estudar ciclo de doenças. É importante estar sempre assim nos sites, né, do governo do Estado, por exemplo, do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, estar atento ali às incidências, às prevalências das doenças, né, para que a gente fique atento, porque o que acontece? O centro de controle, trabalhar nas zoonoses, né, na verdade a gente não trabalha nas zoonoses, porque definição técnica, zoonoses são doenças que podem ser transmitidas, então ela não é um local. O local é o centro de controle de zoonoses. Só que todo mundo fala, ele trabalha nas zoonoses. Eu trabalho no muito centro grande centro de controle de zoonoses. Né? Então, dentro do centro de controle de zoonoses, a gente tem que ter juntar todos esses conhecimentos. Por quê? Porque antes da doença aparecer na população humana, na imensa maior parte das vezes ela aparece na população animal, dentro daquilo que são zoonoses, obviamente. Né? Então, o nosso papel é tentar fazer a vigilância para antecipar o surgimento ou prevenir o aparecimento da doença na população humana ou tentar mitigar aquele problema que vai acontecer de qualquer maneira, que a gente tem alguma intervenção ou não, né? Mas a gente tenta minimizar, alertar ali o poder público no sentido das vigilâncias epidemiológicas, né? Eventualmente as vigilâncias sanitárias. Então, esse é o nosso papel. Então, tem que... É legal ressaltar bastante. isso aí, porque assim, a medicina veterinária é uma profissão bastante ampla, né? Eu brinco, né? O pessoal trata elefante e sagui, né? Peixe. É uns negócios muito diferentes, né? E dentro da esfera, né, do poder público e da questão da profissão veterinária, né? O veterinário tem várias frentes de atuação, né?
Então, a frente da atuação da zoonose, ela tem aquela frente da atuação de entender o que está acontecendo dentro Sim. de um cenário populacional que envolve tanto humanos quanto animais e fazer com que aquilo não se transforme numa doença. Sim. E às vezes tem lá iniciativas que vão fazer com que tenha um atendimento gratuito, que são outras iniciativas que também Sim. estão dentro do poder público, né? De iniciativas do poder público, mas que são completamente diferentes. Hoje, eu entendi o que você quis dizer. É assim, a gente tem que entender o histórico, né? Vamos lá. O que eu percebo, antes de entrar nessa questão do histórico, é que como as doenças, muitas zoonoses foram controladas, por exemplo, a raiva, né? Então, tem muita coisa que não tem mais uma relevância aqui dentro do estado de São Paulo, não tem mais tanta relevância, e dentro das universidades já não se dá mais tanta importância à disciplina de saúde pública veterinária. E aí o que eu tenho percebido ao longo... Eu tenho 26 anos de formado e 22 no serviço público, mas desde a graduação eu sempre... o meu primeiro estágio foi no Laboratório de Zoonose e Saúde Pública, lá na UEL. Então, em termos de saúde pública, acho que tem bastante tempo. E o que eu percebo hoje é que os alunos, nos últimos 10, 12 anos para cá, têm saído com muito pouco conhecimento da área de saúde pública, veterinária, da área de zoonoses. É uma formação clínica muito intensa, mas pouca formação na área e conhecimento. Muitas vezes a disciplina de zoonose e saúde pública fica como EAD, né? Para encher a grade. É obrigatório o MEC-Man. E eu tenho... E já teve estagiários que relataram que eles nem tiveram disciplina de zoonose e saúde pública. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o Centro de Controle de Zoonoses, só para dar uma contextualização histórica, o de São Paulo surgiu em 1973, onde havia uma explosão de casos de raiva, tanto humano quanto animal. Então, o Centro de Controle de Zoonoses surge nesse contexto de controlar a raiva, especificamente a raiva. Então, o CCZ de São Paulo é inaugurado em 73, né, para controlar a raiva. E ali se inicia na década de 80 a campanha de vacinação contra a raiva em cães. E praticamente em 83 a maioria dos municípios paulistas já faziam as campanhas de vacinação. Diante disso, como o cenário da raiva era assustador mesmo, entre 1970, num período de 10 anos, houve 2.000 mortes por raiva transmitida por cães. Só por cães. É muito. Foram 120, no mesmo período, 120 mil cães diagnosticados com raiva. Um número, eu nunca vi um animal com... Graças a Deus, eu nunca vi um animal com raiva. Meu professor de saúde pública lá da UEL, ele viu um animal com raiva. Mas tinha muito. Eu lembro que a minha tia, que faleceu ano passado com 102 anos, ela fala que ela conversando sobre animais, ela falava que ela já viu, né, já tinha visto alguns animais com raiva. Então, o Centro de Controle de Zoonoses surge nesse contexto para controlar a raiva. E o Ministério foi fomentando, então, né, a construção de centros de controle de zoonoses em várias regiões, porque a raiva era um problema nacional, ainda é, né? O Estado de São Paulo tem a raiva controlada, o que quer dizer que não tenha mais. Ela tem no nível baixo, depois a gente pode comentar sobre isso, no nível, vamos dizer assim, aceitável, né? É uma raiva controlada. Mas no Nordeste, na região Norte, ainda é bastante importante. E no mundo a raiva é importante. E aí o Centro de Controle de Zoonoses, então, foram sendo construídos, financiados pelo Ministério da Saúde ao longo dessas décadas. Então, os veterinários foram sendo alocados nesses locais. Aí, como eu disse, originalmente ele foi construído para controlar a raiva. Só que depois veio a leptospirose. Então, assim, tinha veterinário ali, é quem tem o conhecimento das zoonoses. Então, começou a se controlar dentro do Centro de Controle de Zoonoses a raiva, a leptospirose,
a leishmaniose. Aí vem o controle de animais sinantrópicos, né? Aí começa a entrar o controle das arboviroses, dengue, zika, chikungunya, né? Animais, por exemplo, muitas vezes a captura de serpente, escorpião, né? Acidente escorpiônico, que é gravíssimo. Então, o Centro de Controle de Zoonoses foram se estruturando depois, então, para fazer o controle e vigilância, né, dessas doenças e de animais que causam agravo à saúde humana. E hoje, aí chegando onde você quer dizer que hoje houve uma separação, então muitos municípios, hoje a gente percebe que vai havendo já uma separação entre o Centro de Controle de Zoonoses e os setores de bem-estar animal. Por quê? Porque no estado de São Paulo, por exemplo, tem a raiva, graças a Deus, temos a raiva controlada. Então, aquela estrutura que existia, que foi necessária dentro do... Porque muitas vezes se comete o anacronismo de querer julgar o passado com a mentalidade de hoje, com a situação epidemiológica de hoje. Então, por exemplo, o Centro de Controle de Zoonoses tinha toda aquela estrutura de abrigar cachorro, eram canis individuais ou coletivos, porque dentro daquele contexto da época de controle da raiva, era necessário que se recolhesse animais da rua. Claro, tinha aquele monte de eutanásia, o pessoal fala, né, que, por exemplo, no CCZ de São Paulo era câmara de gás. Não era câmara de gás, era câmara de descompressão que existia lá. Existiu, acho que até o ano, se eu não me engano, 2000. Mas, claro, tinham os exageros, muita coisa não precisava ter acontecido, mas dentro do contexto da época, o que o pessoal conhecia como carrocinha, que eu lembro que eu era criança, né? Eu sou de Santa Isabel, eu lembro da carrocinha passando na rua, mas dentro daquele contexto da época, aquelas ações eram necessárias e foram, junto com outras ações, evidentemente, por exemplo, com a vacinação em massa de cães e gatos, para que se controlasse a raiva. A partir do momento que se controla, aquela estrutura vai ficando obsoleta. Então, como você controla a raiva, né? Vai controlando outras zoonoses, aquela estrutura vai se tornando assim, obsoleta no sentido de controlar a raiva. Junto entra uma questão da estrutura da nossa vida particular. Como mudou, né, a relação entre... As pessoas foram deixando de ter filhos. Isso. Por exemplo, em casa, nós éramos em 9 irmãos, tem um irmão que é falecido. Então, do mesmo pai e da mesma mãe, 9 filhos. Aí, eu sou caçula de 9. Meu irmão mais velho tem 4 filhos. Eu tenho uma filha. Então, foi se diminuindo a população, o número de filhos, mas quem foi entrando no lugar? Cão e gato. E foi se gerando essa necessidade de quem vai cuidar do meu animal. Aquela população de baixa renda, que muitas vezes com dificuldade de acesso ao veterinário. Então, o poder público tem que dar uma resposta. Quem vai cuidar do meu animal? Aonde na prefeitura tem veterinário? Centro de Controle de Zoonoses. Que não é a nossa atuação principal de um centro de controle de zoonoses fazer aquele atendimento clínico daquelas doenças que não são zoonoses. Por exemplo, uma parvovirose, uma fratura, uma luxação de patela, uma míase. Aquilo não é uma zoonose. Né? Mas a população, por não entender e existir essa demanda, então todo mundo levava. Por isso que eu falei que no começo, quando eu trabalhei em Santa Isabel, o cara falou assim, o que é zoonoses? Para que serve? No sentido assim, se você não atende clinicamente meu animal, para que você serve? Por que você está aí? Por que você está aí? Não é você não é veterinário. Exatamente. Então, hoje, atendendo a essa demanda que surgiu, então, alguns municípios, foram se adequando e criaram centros de bem-estar animal. Né? Que aí são... o papel deles, o escopo deles é justamente atender essa demanda e o Centro de Controle de Zoonoses, né, em tese, pelo menos deveriam ficar com a parte de vigilância, das vigilâncias das zoonoses. Né? Perfeito. E aí, falando nisso, né, quando você começou a listar ali, já dava umas 5 horas de conversa. As doenças que são zoonoses, né? Vamos elencar aqui. Vamos começar por esporotricose. Vixe. Quem não sabe, o doutor conhece muito de esporotricose. Vamos ter 3 episódios sobre esporotricose. Conta aí, começa do começo a história.
Aí você tem que chamar o pessoal do Rio de Janeiro. Exato. Porque foi, né, o grande surto, né, a epidemia começa no Rio de Janeiro. Uhum. Né? E aí de lá, então, acabou se espalhando para o Brasil. Mas vamos resumir. Em 2011, né, como eu trabalho na prefeitura também de São Paulo, a doutora Elizabeth, que era da epidemiologia, hoje ela já é aposentada, uma grande amiga, tenho um grande carinho por ela. Ela, junto com outros profissionais, em 2011 identificaram um primeiro caso de esporotricose na zona leste de São Paulo, se eu não me engano, Itaim Paulista, mas talvez eu esteja errado. E a partir daí eles começaram a fazer busca ativa. E, obviamente, você tem um gato com esporo, foram encontrando outros. E aí, eles faziam, na época, né, eles iam na casa das pessoas, fazendo busca ativa, em busca de animais com feridas e tal, e foram encontrando. E a gente conversava bastante, a gente era bastante próximo. Em 2015 ou 2016, como eu também trabalho na Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura de Itaquaquecetuba. Aí a doutora Elizabeth, mas chamava ela de Betinha. Eu falei, Betinha, você não iria lá para Itaquá para dar uma capacitação para a gente? Ela veio não, né? Ela foi para Itaquá e a partir dali, em 2016, acho que 6 meses depois, a gente já identificou o primeiro caso, né? Lá em Itaquá. No começo a gente fazia busca ativa, do mesmo jeito que São Paulo começou. A gente ia na casa das pessoas, a gente começou a identificar o bairro, como que era, como estava sendo a dinâmica. Robson, e de lá para cá, nunca mais parou, porque não para. Né? A esporotricose ela vai se espalhando, como eu disse. Tem doenças que você atua para redução de dano. Porque tem doenças que têm determinadas características que você, mesmo fazendo o melhor que você pode, mesmo que o município, vamos lá, dê todo o suporte necessário, é impossível você controlar ou eliminar determinadas doenças. A esporotricose é uma delas. É um problema nacional hoje. Né? Eu fui para o Rio Grande do Sul, pela Prefeitura de São Paulo, na enchente, tinha gato com esporotricose lá. Né? A gente ficou na cidade lá de Canoas. Então, assim, é um problema nacional. Voltando aqui para a nossa região. Está espalhada por toda a região com tendência de alta. E a gente, assim, esse podcast é assistido no Brasil inteiro, né? A gente sempre vai. Como que alguém consegue identificar que seu animal está com esporotricose? Ninguém vai... Tem o Dr. Google, né? O Gemini, o ChatGPT, todo mundo chega lá. Doutor, eu falei assim, você foi no Google? Aí eu brinco com a pessoa, ela falou, fui. Eu falei, então é o seguinte, eu quero que você apague todos os arquivos referentes o arquivo da sua cabeça. Aí ela falou, apagou? Ela falou, apaguei. Eu falei, agora você vai na lixeira. Porque se você deixar na lixeira, você vai trazer ela para o seu arquivo de novo. Então, assim, como identificar? Gatos com feridas. Vai ser sempre esporotricose? Não. Mas gato com feridas, né? Feridas ulceradas, nódulos, gato com nariz com aumento de volume, né? O clássico, né? O nariz de palhaço. Então, o nariz dele tende a aumentar de tamanho. Não é só isso. A esporotricose, ela geralmente causa feridas ulceradas nos animais, nos gatos. Né? Ela é muito agressiva em gatos. No cão, a doença é mais branda. Por exemplo, no município de Itaquaquecetuba, a gente já atendeu aí uns 1.500 animais, de 1.500 a 1.600 animais ao longo desses 10 anos. Desses 1.500, 1.600, aproximadamente aí de 900 a 1.000 animais positivos para esporotricose e 20 cães positivos ao longo de 10 anos. Então, assim, em cão a doença é mais branda, mais fácil de tratar, porque ela não se desenvolve bem no cão, né? Pelas características fisiológicas, o fungo não se adapta bem ao cão. No gato, o estrago é grande. Né? Então, gatos com feridas, nódulo na orelha, aumento de volume nasal, espirro. Gato espirra. Né? Gato espirra como nós espirramos, mas gatos com espirros com uma frequência maior que o normal. Às vezes, no início, confunde com rinotraqueite. Né? Então, aquele gato começa a espirrar com mais frequência. Mas ele não tem ferida. É importante que tenha uma avaliação veterinária. Né? Porque ela pode surgir de
várias maneiras. Não tem uma... ela vai se iniciar sempre assim. Vai ser uma coisa interessante que isso eu fui percebendo ao longo do tempo. Em gato idoso, acima dos 10 anos, a doença começa a mudar de padrão. Uhum. Tem lesão que eu olho e falo assim, não é esporotricose. Aí eu coleto, eu não consigo te explicar aqui o padrão. É difícil, tem que ver a lesão. Eu imagino que seja porque um animal idoso, o sistema imunológico já não responda de maneira tão intensa, então a lesão não fica tão exacerbada. Né? Então, eu imagino que seja isso, porque ela não dá aquelas lesões, vamos dizer assim, feias. Né? Então, mas tem que passar por uma avaliação veterinária, tem que passar água debaixo da ponte para ter olhado muito, porque assim, a gente, com a experiência de anos, não só eu, tem outros veterinários também, Itaquá, que atendem esporotricose, mas de tanto a gente vê, tem casos que a gente nem coleta material, né, para mandar para o laboratório. O diagnóstico clínico ali é suficiente, mas tem casos que às vezes surpreende. Já teve alguns casos que eu falei, isso aqui é esporotricose e não era, e outros que eu disse era e não era. Então, às vezes, pode confundir, por exemplo, com carcinoma de célula escamosa, né? Tem gato que chega com a lesão na orelha, com feridas. Às vezes, gato que brigou, né? Aquela ferida fica com... Assim, na prática, a gente consegue diferenciar um pouco. Mas tem que ter uma avaliação veterinária. O tratamento é difícil. Tá, mas antes do tratamento, por exemplo, eu tô lá em casa. Aí tô olhando meu gato lá e surgiu alguma feridinha, ou apareceu alguma coisa que cresceu na orelha, cresceu no nariz, já é o meu sinal de alerta. Sim. Aí eu posso tratar aquele gato normal? Assim, eu tenho que tomar algum cuidado com ele? Como que funciona? Posso me esfregar nele? Pode dormir comigo? O pessoal pergunta. Isso é uma pergunta bastante frequente. A orientação que eu falo, porque assim, o pessoal já chega, muitas vezes, clínicos, não se ofendam, por favor, tá? Mas é que assim, no Centro de Controle de Zoonose, aí não sou eu, outros colegas que também atuam no Centro de Controle de Zoonose, que trabalham com esporotricose, a gente atende muito. Então, obviamente, a nossa frequência de atendimento é muito alta, o que vai dando mais experiência. A gente vê mais que, por exemplo, numa clínica, porque a clínica acaba sendo pulverizada. Nós somos centro, é referência ali. Me perdi onde eu estava. Da questão da... Como que eu faço o manejo do gato? Manejo do gato. Então, muitas vezes, a pessoa chega lá no CCZ e já vem com a informação do clínico. Falaram que é para fazer eutanásia. Falaram que eu não posso ficar com esse gato em casa, que isso vai transmitir para todo mundo. Não é assim que funciona. Esporotricose, por definição, é uma micose de implantação profunda, né? Isso eu explico para o responsável pelo animal, e, claro, numa linguagem simples, para que ele possa entender. Eu falo, isso aqui é uma micose de implantação profunda, isso significa o quê? Que o fungo precisa penetrar na pele. Então, como que a esporotricose é transmitida? Na imensa maioria das vezes, se o gato morder ou arranhar. Então, o único cuidado é não coloque a mão no gato. Doutor, mas ele dorme comigo. Falou, olha, o gato precisa te morder ou arranhar. A questão é que se você dorme com o gato... Desculpa. Se você dorme com o gato na cama, você pode deitar em cima dele, ele vai te arranhar. E aquelas lesões, a secreção que sai tem muito fungo. Então, se a pessoa tem alguma lesão na pele, tem risco de transmitir ali. Mas, basicamente, é por mordida ou arranhadura. Mas a orientação é assim, não coloque a mão no gato. Mas como é que eu vou tratar? O gato vai se tratar. No manual que tem da Prefeitura de São Paulo, para manejo de esporotricose, isso está disponível na internet, isso para veterinário, né, para quem trabalha na saúde pública, é colocar as medicações do itraconazol, iodeto de potássio, no sachê, no patê, no churu, na sardinha. Eu falo não pode falar proprietário, né? O responsável. O responsável, porque tutor também agora o CFMV orientou que não se falasse, né? Eu falo para o responsável, use a criatividade. Né? O que o seu gato comer, e dura que tem gato de rua,
Que aí o responsável fala assim, doutor, mas ele só come ração. Eu dou churu, ele não gosta. Aí assim, mas eu falo, olha, tem que... cuidado, não coloque a mão no gato. Então assim, ao longo desses 10 anos, só houve pessoas que se infectaram durante o tratamento desse animal quem me desobedeceu. Né? Eu falo assim, mas doutor, o gato me arranhou. Aí eu já, primeira pergunta, o que você fez pro gato? Puxa, eu quis colocar o remédio na boca dele. Puxa, eu quis dar banho porque estava com mau cheiro. Então, assim, a pessoa fica com dó, a gente entende essa questão, mas aí ela põe a mão no gato. À medida que a doença, que as feridas vão fechando, eu falo assim, mesmo depois que ele esteja, ele ainda pode estar em tratamento, mas as feridas fechadas, aí você pode pôr a mão no gato. Porque o gato não tem mais onde contaminar a boca dele, porque o gato está com ferida. O que ele faz? Ele lambe a boca. Ele lambe a ferida. Ele contamina a boca. E o gato, como é que faz para tomar banho? Ele se lambe. Então, ele lambe a garra. Quando ele lambe a garrinha dele, ele vai contaminar a garra. Por isso que a transmissão é na mordida ou na arranhadura. Se essas feridas estão fechadas, o gato não tem mais onde se contaminar. Aí é outra grande questão. O gato melhora, a pessoa some. Só que eu falo para as pessoas, eu falo assim, não suma daqui. Por quê? Tenho saudade. Porque o fato do animal não ter mais ferida não significa que a doença está resolvida. Porque o fungo ainda fica do lado de dentro ali. Ele leva um tempo. Então, assim, mesmo depois da remissão de sintomas, que aparentemente, clinicamente, o animal não tem mais nada, ainda é necessário tratar por mais um tempo. Né? Então, tem lá um protocolo da Prefeitura de São Paulo, tem lá o tempo de tratamento, tem que ser feito. Normalmente, eu trato de 1 a 2 meses depois da remissão total dos sintomas. Mas é nessa fase que a pessoa some. Aí depois eu brinco, né? Falo assim, ó, se vocês sumirem daqui, vocês vão voltar tudo com o rabinho no meio das pernas, eu vou pegar o prontuário e vou falar assim, mas por que o fulano aqui... Falei, fulano, por que você não veio mais aqui? A resposta é sempre assim, doutor, porque o gato melhorou. Eu falei, mas eu não falei para você que... Não é que pode voltar, vai voltar se você parar antes do tempo. Então essa é uma dificuldade. E aí a ferida volta, às vezes volta de maneira diferente, a pessoa quer manejar aquilo ali, acaba pegando de novo esporotricose. E aí, Robson, só para complementar, por que nós atendemos esporotricose? Isso é uma conversa que a gente tem, eu tenho um coordenador lá em Itaquá, o Dayan, gosto muito dele, abraço, Dayan. A gente atende esporotricose pela questão das zoonoses. Então, como eu disse no começo, nosso objetivo é cuidar da população humana por meio dos animais. Então, quando a gente começou a trabalhar com esporotricose, no começo não, mas ao longo dos anos a gente começou a identificar caso humano. Porque não tem jeito, como eu disse no começo, a doença no animal precede a doença humana. Então, foi o que aconteceu. Em Itaquá, eu fiz o georreferenciamento de 10 anos, fiz serviço de estagiário. Eu peguei todos os casos, digitei tudo, planilhei. Né, tem um rapaz lá, o Gideão, que trabalha com a gente lá em Itaquá, e ele muito bom com a parte de computação, então ele fez as planilhas de Excel. Eu planilhei, ele falou, vamos fazer o georreferenciamento, ele me ajudou. O que acontecia? Aí a gente começou a colocar ano por ano, ver os mapinhas da esporotricose. Então, tinha um bairro, num determinado ano tinha um caso, no ano seguinte apareceu 5 casos, no ano seguinte 10 casos em gatos e 1 humano. Então, e aí e é sempre assim, onde aparece caso humano, porque assim, como a gente identifica ali na conversa, porque aí eu falo, Robson, você tá com o seu gato aí, e essa ferida no seu braço aí? Você fala, não sei, apareceu, fui no médico, ele me passou uma pomada. No começo, o que eu fazia? A gente caminhava para o Emílio Ribas, que era o centro de referência, né? E aí agora, muito bacana, porque Itaquá estruturou esse atendimento humano também. Então, a gente faz o atendimento dos animais, foi criado todo um fluxo para o atendimento humano, quando a gente identifica a esporotricose no atendimento lá em pessoas, porque assim, eu falo para as pessoas, eu sou veterinário, eu não faço diagnóstico em pessoa. Né? Eu falo assim, eu diagnostico o seu animal, o médico vai fazer diagnóstico com você, mas isso é uma lesão suspeita, vá ao médico. E aí foi feita uma capacitação para os médicos, veio o Dr. José Lindoso, do Emílio Ribas,
ele deu uma capacitação para os médicos no município de Itaquá. Então, tem todo um fluxo que, assim, a gente atende o animal, tem um encaminhamento das pessoas com lesões suspeitas, é feito o tratamento, o município passou a fornecer o tratamento, não era ofertado, o município de Itaquá passou a ofertar o tratamento para as pessoas, né, o acompanhamento e o tratamento. Então, esse é o papel de um centro de controle de zoonose. A gente identifica, trata o animal com vistas à saúde das pessoas. E aí a gente vai conversando com as pessoas, com a vigilância epidemiológica, com a coordenação, para também organizar esse fluxo do tratamento humano. É por isso que aí, às vezes, como eu disse, né, em casa, com os amigos, as pessoas não entendem. Mas o que você faz? Você não é veterinário? Você não entende de clínica? Meu cachorro está mancando. Porque assim, tá não é só o conhecimento da doença no animal. Você tem que entender a dinâmica na população humana. Né? Tem que entender também de como se faz o encaminhamento como é que eu faço uma notificação do SINAM, como é que eu faço esse encaminhamento para a vigilância epidemiológica, para que a vigilância epidemiológica converse com a atenção primária, né, do atendimento ali nas UBSs, para que essa pessoa seja atendida, depois tem que ter acompanhamento dessa pessoa, porque senão a gente não é que encerra o ciclo da doença, mas senão a gente não cumpre o nosso papel ali, tentar minimamente trazer alguma resolutividade. Né? E como que o gato pega? Ou brigando. O cão? Brigando. A imensa maioria é o gato brigando. Né? Então, assim, é aquele gato... Porque, assim, eu tenho, ao longo de todo esse tempo, então eu tenho... As minhas perguntas são sempre as mesmas. Quando eu vou fazer o atendimento, eu já tenho as frases prontas, então eu falo assim, ele vai para a rua? Invariavelmente vai. Brigou? Como é que começou? Ele brigou? Doutor, brigou. Primeiro ele brigou, ele vai para a rua, ele chegou com uma ferida, essa ferida aqui, ó, primeiro parecia um corte. É o gato, né? Eles se arranham, se mordem e tal. Só que essa ferida não está fechando. Ou ela começou a aumentar muito rápido, é sempre essa conversa. Então, por exemplo, a gata quando entra no cio, né? A gata no cio, todo mundo joga pedra, né? Ninguém dorme. O que acontece? A gata vai pro telhado, junta aquele bando de macho, vai ter briga. E a fêmea, ela só ovula com estímulo da dor. Então, mulheres, agradeçam por terem nascido humanas, porque a gata, ela ovula com dor. O pênis do gato tem espículas. Então, quando ele introduz o pênis na fêmea, aquela espícula, vamos dizer assim, ela arranha a mucosa, aquilo gera um estímulo de dor e ela ovula. Né? Só que, para a fêmea, sentindo dor, ficar parada, o que o gato faz? Ele tem que morder o dorso da fêmea para manter ela ali. É muito comum fêmea com lesão na região dorsal. Né? E machos, assim, não é que é o mais frequente, mas é bastante comum. Machos com lesão na face. Porque quando o gato vai brigar com o outro, o que ele faz? Dá uma arranhada na cara. Né? Isso é bem frequente. E aí, como a doença está circulando entre os animais, eles acaba sendo essa maior fonte de contaminação. Sim. Aquela história de raspar a árvore lá. Pode. Não é tão comum. Pode acontecer. Mas, assim, a história mais frequente é a briga. Tá? Não é que as outras situações não aconteçam. Elas acontecem numa menor frequência. Por exemplo, tem um trabalho que foi feito pelo pessoal da micologia do CCZ de São Paulo, da DVZ, agora não é CCZ, é DVZ, Divisão de Vigilância em Zoonose. Eles pegaram as fezes de gato com esporotricose e colocaram em meio de cultura. O fungo cresceu. Ou seja, esse fungo entrou pela boca, passou pelo trato digestivo e permaneceu viável nas fezes. Então, uma coisa tem que tomar cuidado. Você está falando de arranhar. Caixinha de areia. O gato fez cocô, saquinho. Né? Então, o gato, por exemplo, se ele fizer cocô no ambiente, aquele cocô fica ali, porque o fungo é uma forma de resistência ambiental. Se aquele cocô fica ali na grama, no quintal, aquele fungo vai permanecer ali. Pode vir outro gato, e gato normalmente defeca e urina onde o outro também defecou e urinou. Eles têm aquele hábito de enterrar. Numa situação dessa, ele pode contaminar a garra dele com fungo. Então, tem esses cuidados. É higiene básica, mas né, são situações extremamente relevantes dentro da epidemiologia? Não. O arroz com feijão é mordida e arranhadura durante briga. Outra situação. Filhotinhos. Às vezes a mãe
a gata está com esporo. E o filhote também chega com esporo normalmente em nariz ou mucosa ocular. Por quê? A mãe não briga com o filhote, mas ela lambe. E a língua de gato, você sabe, é áspera. Então, de tanto ela ficar lambendo, limpando o filhote, então ela lambe a mucosa ocular, a boca e nariz. É muito comum em filhotinho, às vezes com 2, 3 meses, estão mamando ainda, pegam porque a gata fica lambendo, né? Aquele contato mais próximo ali. Então, nessas situações também acontece. Muito frequente? Não, mas acontece. Entendi. E é difícil tratar? Muito. Muito. O tratamento dura, eu falo para as pessoas, no mínimo 3 meses. No mínimo. Porque tem gatos, eventualmente, que respondem muito rápido ao tratamento. Às vezes, com 2 meses, as feridas fecham. Então, assim, depois que não tem mais nenhum sintoma clínico, eu trato por mais 30 dias, quando tem só feridas. Isso está no protocolo. Então, no mínimo 3 meses. Porque o antifúngico para a esporotricose, ele vai... Eu falo para as pessoas, o animal só vai começar a melhorar a partir de 15 dias. Porque senão você vai começar a me xingar, falar assim, aquele veterinário não sabe nada. Começou, estou dando remédio 1 semana e não mudou nada. Eu falo, melhora a partir de 15 dias. Então, a partir de 15 dias que começa a ter alguma mudança no padrão das lesões, alguma cicatrização. E tem gato que com 2 meses não tem mais nada, porque assim, a ação do antifúngico é muito lenta no gato. E o Sporotrix é muito agressivo, muito agressivo. E tem gato aí que com 3 meses a gente dá alta. Tem gato 6, 7, 8 meses e é muito frequente também o gato não responder. Isso faz parte, está na literatura, se a gente pega os trabalhos, eu estudo, me baseio bastante, né, nos trabalhos do pessoal da Fiocruz, lá do Rio de Janeiro. Eles têm muita experiência, têm muito trabalho publicado. Então, quem quiser entender bastante e com segurança assim, sobre esporotricose, os trabalhos publicados pelos pesquisadores da Fiocruz, lá do Rio de Janeiro. É muita experiência, muito trabalho publicado, com tratamento. E aí eles falam, né, que o sucesso do tratamento varia aí de 60% a 70%. Então, de 30% a 40% tem gato que não responde e, infelizmente, ou ele vai a óbito ou, muitas vezes, é necessário fazer eutanásia desse animal. E aí, Robson, uma coisa que me chamou bastante atenção. Além dos trabalhos, tratamento, basicamente, se usa o itraconazol, né? Também pode ser utilizado, eu uso bastante frequência o iodeto de potássio, é tranquilo. Participei de bastante de seminários, de workshops, né? Então tinha veterinário que não recomendava o uso do iodeto de potássio. Tem medo, né? Muita gente tem medo do iodeto, né? E aí o pessoal da Fiocruz do Rio de Janeiro falou assim, a gente pode usar com segurança. E eu comecei a usar na menor dose e fui subindo minha dose. Hoje tem uma dose padrão que eu uso. E nos trabalhos eles falam assim, né, que o itraconazol deve ser o de referência. Você é farmacêutico, você sabe, o de referência. Eles falam, não use a medicação, muitas vezes falam, tem trabalho que fala para não usar o manipulado ou não usar a medicação que não seja de referência por causa do veículo. Né? Eu não sabia que tinha. Aí uma amiga, eu li esse trabalho e uma amiga farmacêutica me explicou a questão do veículo. Na prática, não é assim. O que eu percebi? Que a medicação manipulada, quando feita em farmácia de qualidade, hoje é possível, né? Tem farmácia que faz o itraconazol em pó, né? Funciona muito bem. A aceitação, porque antes a gente receitava ou de referência, às vezes a secretaria fornecia o tratamento para gato, só que o itraconazol ele é peletizado. Nossa, tem gato que não pega. Boa parte dos gatos tem dificuldade, ele não pega o itraconazol. O iodeto vai bem, muitas vezes eu uso o SAMI, a silimarina vai bem, porque é em pó, mas o itraconazol não. O itraconazol em pó mudou o número de altas que eu passei a dar. Porque o gato aceita, ele não percebe, vamos dizer assim, os pellets, as bolinhas. Então, a aceitação passou a ser muito boa. Ouvi já de muito farmacêutico. Não, porque o que a gente orienta? Aí a pessoa fala assim, doutor, mas o senhor disse que não é para pôr a mão no gato. Como é que eu vou fazer para tratar o gato? Então, assim, ele vai se tratar. O que eu falo? Abre a cápsula, coloca no patê,
na sardinha, no que o gato quiser, fígado de frango, enfim. E ele vai se tratar. Você não põe a mão no gato. Só que quando é tudo em pó, é mais fácil. Uhum. Então, eu aumentei o número de altas que eu passei a dar para os gatos a partir do momento que eu comecei a usar o itraconazol em pó. E abrindo a cápsula. Aí você, como farmacêutico, vai se retorcer aí, porque vai falar, não, porque a biodisponibilidade, porque piriri. Eu entendo... Porque assim, o que a gente... Né, já teve discussões assim, de conversa com o farmacêutico. Você está certo, você não está errado. Uhum. De fato, pode haver diferença na biodisponibilidade do itraconazol ou do iodeto de potássio. Mas eu não posso falar para o responsável pelo animal, coloque a cápsula ou dê comprimido para o seu gato. Todo mundo aqui sabe a dificuldade que é dar comprimido para gato. O gato vai morder, vai arranhar. E aí eu vou expor essa pessoa ao risco de pegar esporotricose, porque o tratamento também é longo em pessoas, é difícil. A pessoa, muitas vezes, passa mal durante esse tratamento. É um tratamento que também, em humanos, leva meses. E, na prática, eu percebi que, mesmo você não usando a medicação de referência, o manipulá-lo, desde que seja feito numa farmácia de qualidade, funciona muito bem. Eu prefiro porque a rejeição por parte dos gatos é muito pequena. Esse é um dilema sempre grande que se tem, né? Entre a forma que vai dar o produto, né, e a aceitação. E até a gente vive nesse meio, né, de conversa muito, né? Não tem biodisponibilidade se ele não engolir, né? Exatamente. Então primeiro tem que engolir, né? Aí depois que engole, aí lógico, vão ter situações que são mais favoráveis ao pico plasmático, à possibilidade, à farmacocinética. Tem várias dinâmicas, mas se não engole, não tem nem como fazer. Uma coisa que eu aprendi fazendo um curso na área com médicos. Os médicos falaram assim, não... O que é muito comum, Robson, isso é importante. Chega muito responsável, lá chega muito gato lá. Clínicos, novamente, por favor, não se ofendam. Até porque não é a maioria que faz isso, mas é relativamente frequente chegar gato lá. Porque como o itraconazol pode fazer, né, deixa o gato enjoado, ele receita junto o omeprazol. E isso interfere no pH do estômago. Exato. E o itraconazol, ele é absorvido em ambiente ácido. Exato. Então, colegas veterinários, não receitem omeprazol. Né? Tem a ondazetrona, a gente pode usar outras coisas para estimular o apetite, para tirar enjoo, mas não usem o omeprazol. E os médicos, num curso que eu fiz, eles falaram assim, que para pessoas, porque o pessoal tem aquela coisa assim, a medicação é forte, toma com leite. Só que o que eles falaram? Que o leite interfere também na absorção, porque ele vai mexer no pH. Exato. Então, naquele momento que você vai tomar um remédio, o que eles falam? Tome com suco de laranja. Ou com suco ácido, para facilitar a absorção do itraconazol. O que eu fazia antes? Eu falava, coloca no danoninho, no requeijão. Pode, gato pode comer isso? Não pode. Mas é igual criança. Minha filha teve estomatite, não tinha o que comer. Vai tomar sorvete. É uma semana tomando sorvete. Pode só viver de sorvete? Não, mas naquele momento você vai ter que usar das ferramentas que estão disponíveis. E eu falava assim, não, dá no danoninho, no requeijão, na manteiga. Quando eu fiz esse curso com o médico, eu falei, fisiologia tem muita coisa que é diferente, mas tem muita coisa que é igual, da humana e veterinária. Então, eu não uso mais derivados de leite. E tem muita gente que faz, que recomenda. E gato, assim, hoje tem o churu, né? Que tem uma aceitação muito boa, então tem uma boa alternativa quando o gato tem dificuldade. Perfeito. Eu sei que não é a sua área, você já até falou, né? Mas o que acontece no humano quando ele se contamina? São só as feridas ou pode ter complicações? Normalmente ele dá feridas próximo... eu vou falar o arroz com feijão, tá? Porque assim, eu já fiz curso com médicos e tal, então tem apresentações clínicas muito diferentes. Então, vamos lá. Vou falar o que é o mais comum, mas tem outras apresentações diferentes. O mais comum é aparecer lesões próximas onde o gato arranhou. Então, se o gato arranhou a tua mão esquerda, dificilmente vai aparecer uma feridinha no teu pé direito. Como esse fungo caminha pelo vaso linfático, então ele faz o que se chama de lesão, muitas vezes lesão em rosário. Então ele vai fazendo pontinhos. Então o gato te arranha a mão esquerda, por exemplo. Então aparece um nódulo aqui no punho e vai aparecendo nódulos, vai subindo a lesão. Então lesão em rosário. Às vezes fica uma lesão localizada. Aí as pessoas falam assim, doutor, mas como que é isso? Se o gato me arranhar, o que pode aparecer? Eu falo, olha, pode começar como se fosse uma espinha,
próximo onde o gato arranhou. E aí, só que é uma espinha que não fecha. E às vezes ela cresce, ela abre, faz uma ferida, às vezes pode lembrar um furúnculo. Falou, se aparecer isso, aí tem, né, até uns 60 dias depois que o gato... Esse é o tempo máximo, né? Mas o comum é até os 30, 40 dias depois que o gato arranhou ainda pode aparecer. Pode chegar até 60 dias em pessoas. Mas observar se o gato arranhou e ele está com esporotricose, orientar aí a pessoa a observar, né, por esse período, o surgimento de alguma feridinha. Né? Leva a óbito pessoas? Assim, fala de médicos, pessoas com, por exemplo, imunodeprimidas, né, que estão... Mas assim, tem que ter uma imunodepressão muito grande, eventualmente interna, né? Mas basicamente o tratamento é feito em casa, com medicamento oral. Mas pode... Quando tem, por exemplo, uma vez eu atendi um gato de uma senhora e ela estava... Nossa, a lesão, Robson, começava na mão e já estava aqui no ombro. Eu falei assim... e essas feridas na mão da senhora? Eu olhei e falei assim, isso aqui é esporotricose. Eu sou veterinário, mas só pensei, não falei para ela. Ela falou, não, isso aqui é herpes vírus. Eu falei, herpes vírus? Eu falei, o gato arranhou a senhora? Ah, arranhou. Mas eu fui no médico, o médico falou que isso aqui é herpes vírus. Ela até mostrou, ela estava com um frasquinho, um antirretroviral. Eu falei, olha, eu vou dar uma sugestão. Se ela não, na época, a gente encaminhava para o Emílio Ribas, eu falava assim, se ela não quer até o Emílio Ribas, era esporotricose. Né? Então, às vezes acontece de passar... Hoje, graças a Deus, em Itaquá, assim, teve uma capacitação, veio o Dr. José Lindoso do Emílio Ribas. Os médicos... A maior parte está capacitada para identificar, para tratar, né? E aí, quando complica um pouco mais, tem o dermato lá que atende, que faz esse atendimento de referência e tem funcionado bem, né? Tá vendo, Dayan? Meu coordenador. Não, ele encampou essa ideia e ele estruturou todo esse fluxo, obviamente, junto com o pessoal da vigilância epidemiológica, pessoal da atenção primária. Mas assim, hoje a gente consegue fazer um atendimento mais completo ali, sabe? Perfeito? Nunca é. Nem da minha parte é perfeito. Né? A gente gostaria de fazer muito mais, mas tem funcionado bem. Perfeito. A gente começou aqui, né, falando que os departamentos aí de zoonoses começaram com raiva, né? Não é que eles estavam com raiva, né? Eu acho que começaram com raiva, sim, porque... Mas assim, hoje a gente comentou, né, que ela está mais controlada, tal. Qual que seria a preocupação lá que o nosso responsável por animal tem que ter com relação à raiva? Robson, do ponto de vista de zoonose. Não é só o responsável pelo animal, não. Isso vale para os médicos veterinários. Eu não sei o quanto essa informação chega para os clínicos. Né? A gente da área de saúde pública, a gente recebe muito informe técnico do Instituto Pasteur. Vamos lá. Na época, né, quando surgiu a raiva no Brasil, aquela raiva clássica, aquela raiva furiosa do cão que saía mordendo, o gato que agredia, aquela raiva que ficou no imaginário das pessoas. Aquela raiva era causada pela variante antigênica 1 e 2, a variante canina 1 e 2. Tá? Essa variante antigênica 1 e 2 é o que circulava aqui no estado de São Paulo até 30 anos atrás. Ela circula ainda em outras partes do Brasil? Circula. Porque, só para explicar isso, não sei se vai ficar muito confuso, se ficar, você fala, eu tento mudar a explicação. O CDC dos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças, eles fizeram um painel antigênico, então eles pegaram os vírus da raiva em diferentes partes do mundo e fizeram um painel antigênico. Então, os vírus, aquele vírus da raiva clássica, furiosa, eles classificaram como variante antigênica 1 e 2. Tá? Esse vírus é o que, como eu disse, causa essa raiva furiosa, que causava, estou falando do estado de São Paulo, tá? Que então causava inúmeras mortes em pessoas, porque aquele cão, sem motivação, mordia a pessoa e transmitia a raiva. Em decorrência desses acidentes, foi que se iniciou, então, em 83, basicamente, um pouco antes, mas em 83, no estado de São Paulo, basicamente, todos os municípios já faziam a campanha. Eu tinha 5 anos de idade. Eu tinha nascido.
E quando a gente pega os gráficos do Ministério da Saúde ou de Trabalhos, a gente vê que assim, tem uma alta incidência de casos de raiva humana. E quando a gente começa a ver, quando começa a vacinação em cães, o gráfico desce da raiva em população humana. Essa vacinação serviu para controlar a raiva, mas principalmente da variante, né, dessa raiva furiosa. Há 30 anos que não circula, assim, não é que não circula, assim, em tese não circula, mas há 30 anos que não se identifica a variante antigênica 1 e 2 no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem raiva? Tem. Qual? Variante antigênica 3, causa do morcego. Porque então tem o vírus, vamos dizer assim, o vírus exclusivo do morcego, A1 e 2. Não é que... Claro, a 3 pode passar para o cão, né? Então, mas ela dá uma sintomatologia clínica diferente. E aqui vem um alerta para os clínicos. Porque a variante antigênica 3, ela é do morcego, né? Tem a 3, 4, 5, que são de morcego, mas o que tem se identificado no estado de São Paulo por análise genética é a variante 3. Então, assim, temos raiva? Sim. Em morcegos. Por quê? Porque o morcego ele consegue, não é só o morcego hematófago, aquele que se alimenta de sangue. O morcego frugívoro, insetívoro, nectarívoro, ele também dentro da população dele, porque eles brigam, eles se lambem, então eles mantêm o vírus circulante na população deles. E o morcego, eventualmente, também fica doente, cai, gato caça o morcego em voo, às vezes o morcego está voando, o gato, não necessariamente o morcego está caído, mas o gato às vezes pega em voo. E esse morcego vai morder ou uma pessoa, ou um gato, ou um cachorro, não porque ele se alimenta de sangue, né? Principalmente aqui a gente não tem muita incidência de morcego hematófago, aquele que se alimenta de sangue, mas essa pessoa, esse animal vai ser mordido porque o morcego vai se defender. Então o cão, o gato ali vão brincar, vão cheirar e o morcego morde. Nessa pode acontecer a transmissão, então, pela variante de morcego. Só que a variante 3, ela causa uma raiva paralítica, não mais a raiva furiosa. Porque a raiva furiosa é aquela raiva que o cachorro saia na rua mordendo todo mundo. O gato também, uma menor frequência, mas o gato também agredia. A variante 3 não, ela causa uma raiva paralítica. Então, esse também foi um dos motivos pelo qual se acabou com a campanha de vacinação no estado de São Paulo, porque a epidemiologia da doença passa a ser diferente. Então, assim, se o cão fica paralisado, a chance dele disseminar essa doença é menor. Porque um animal paralisado, como que não vai atacar, vai sair, atacar? Não quer dizer que não tenha mais risco, né? Mas aquele risco de epidemia, de surto, ele diminui muito. Então, o estado de São Paulo entendeu, diante da análise do cenário epidemiológico, que poderia parar a campanha. O pessoal ficou meio com medo. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 96, lá em Londrina. E como eu sou de Santa Isabel, eu vi as campanhas de vacinação. Eu, no primeiro ano da faculdade, falei, professor, com esse professor que foi meu orientador, eu falei, eu queria participar quando tiver a campanha de vacinação, eu queria participar. Ele falou, a partir desse ano não tem mais. A última campanha Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foi em 95. Quantos surtos de raiva você já ouviu falar em cão e gato de lá para cá? Não teve mais. Então, São Paulo também analisando, vendo a questão das variantes antigênicas, vendo a experiência dos 3 estados do Sul, falou assim, é seguro parar. Por um momento ainda vacinaram as bordas com Mato Grosso, se eu não me engano. Eu não sei se ainda continua. É feito vacinação? Sim, em as questões pontuais, quando tem um cão eventualmente positivo, então é feito bloqueio ali, mas de forma pontual. Mas o importante aqui é entender, e aí é importante aí os clínicos se aprofundarem um pouco, verem os informes do Pasteur, como se comporta essa variante 3, que é o que é identificado aqui no nosso estado, em essa variante de morcego, porque ela vai causar uma raiva paralítica. Muitas vezes, clínicos, não é para achar que tudo é raiva, mas às vezes pode confundir com sinomose, com alguma outra doença neurológica que causa paralisia, paresia, né? Então, é importante também ter em mente que, eventualmente, pode ser. Teve um trabalho de alguma Unesp, eu não lembro qual delas, que eles pegaram amostras lá para trás, da época que não tinha a biologia molecular tão desenvolvida. Eles pegaram amostras de animais que tinham ido a óbito por sintomatologia nervosa, alguns sinomose, e dentro dessas amostras tinha um que era raiva. E não tinha se identificado como raiva.
Porque a sintomatologia não batia com a epidemiologia da época, da raiva furiosa. Era uma raiva paralítica. Então, provavelmente, era essa variante de morcego. O que é importante, né? O que o Estado preconiza hoje? Ele não preconiza mais a vacinação em massa. Por quê? Porque a raiva está controlada. Controlado não significa que não tem mais. Significa que tem no nível, existe. Tem raiva em cão ainda no estado de São Paulo? Tem. Tem raiva em gato? Tem. Tem raiva em morcego? Tem. Mas casos de raiva humana não teve mais, mas sempre pela variante de morcego. Né? Então, o que a gente faz também no Centro de Controle de Zoonoses? Nós coletamos, por exemplo, amostras, animais que, por exemplo, morrem atropelado. É um animal que, em tese, poderia estar com uma paralisia, uma alteração de comportamento, foi atropelado e morreu. Animal com alguma sintomatologia nervosa, que chega lá para a gente. O que a gente faz? A gente coleta o encéfalo e manda para o laboratório, porque hoje o importante é que se faça a vigilância da raiva. Tanto para identificar se está circulando ali naquele local, mas também para se identificar a variante genética que está ali. Né? Para que vai ser sempre a 3? Por quanto tempo vamos ficar encontrando só a 3? Não sei. Mas hoje o importante é a vigilância. Por quê? Porque diante da clínica que essa variante causa no cão e no gato, a possibilidade de disseminação é muito baixa. Então o Estado falou, não precisamos mais fazer campanhas, o que não quer dizer que não seja mais importante que os animais sejam vacinados. Então o que o Estado pede? Para que os centros de controle de zoonoses tenham postos fixos de vacinação, estimulando a guarda responsável desse animal, que ele se desloque, leve esse animal para vacinar. É gratuita essa vacina nos CCZs, aí de todo o estado de São Paulo, ou vacinação em clínica. Né? Vacina uma vez por... a vacina contra a raiva é anual, tem que ser anual, né? Porque sempre vai existir o risco. Mas as campanhas, por enquanto, acho que a última campanha, se não me engano, foi 2020. 2021, agora não vou me recordar. Então, por isso que não tem mais as campanhas. Porque muita gente pergunta, mas não faz mais campanha, não tem mais raiva. Temos, mas numa situação epidemiológica diferente. Então, é interessante que o pessoal entre no site do Pasteur, veja, lá está disponível os informes técnicos, né? Lá está bem explicado toda a questão epidemiológica, o que deu essa segurança para que o Estado, então, decidisse que as campanhas não são mais necessárias nesse momento. Mas não quer dizer que não tenha mais raiva. Tem que tomar esse cuidado. Deixa eu só contar uma história que aconteceu interessante. Foi não me engano, foi no começo do ano, no final do ano passado ou no começo desse ano. A gente recebeu no município de Itaquá um chamado para recolher um morcego que estava caído na casa de uma pessoa. Então tem o biólogo lá, ele dá o primeiro atendimento, ele recolhe esse morcego e tem um questionário. Se não teve nenhum contato nem com pessoas, nem com animal, a gente manda para o laboratório. Se teve contato com gato, com cachorro, aí eu vou lá e avalio se esse animal é vacinado, não é vacinado, porque tem todo um protocolo de como é que faz de vacina. Liguei primeiro para ver se a pessoa estava em casa, porque o Caio, que é o biólogo, falou que tinha havido contato com gato. Aí eu falei assim, algum acidente? Primeira pergunta, teve algum acidente com pessoas? Por isso que na saúde pública, primeiro, sempre, pessoas. Não que os animais não sejam importantes, mas o meu objetivo é a saúde das pessoas. Teve algum acidente com alguém da casa? Não. Tem certeza? Não. Tem aquele canal do Ricardo Ventura, Não Minta Pra Mim. Eu repito essa frase, eu falo, não minta pra mim. E eu olho no olho da pessoa. Eu falo, não minta pra mim. Não, doutor, nenhum acidente. Certeza? Não, nenhum acidente. Beleza, conversei, quero esse senhor. Desligou o telefone, deu 15 minutos, liga a filha. Doutor, meu pai mentiu. Ele foi mordido pelo morcego. Eu falei, seu pai foi mordido pelo morcego? Foi. Eu falei, então, beleza. Temos tempo, mas seu pai tem que ir agora procurar um mandado de saúde, porque ele vai receber soro e vacina. Porque o acidente com animal silvestre, morcego, coati, raposa, macaco, o pessoal tem muito macaquinho, sagui, o pessoal fica dando comida. Esses acidentes com animais silvestres, dentro da escala de severidade, é o mais grave. Acidente com animal silvestre é sempre soro e vacina em pessoas. Então, a gente tem que ficar alerta com relação à raiva, porque pode ter um acidente humano. Então, não é só identificar no animal. O meu papel também é conversar com a pessoa. E aí, claro, identifiquei o problema, eu passo para o médico. Uma outra situação também, logo em seguida,
gato. O pessoal estava conversando na frente da casa, conversando à noite, o gato, pulou, pegou um passarinho. Uhum. O que a menina de 14 anos foi fazer? Ficou com dó, foi tirar o passarinho. Foi salvar o passarinho. Uhum. Era um morcego. O morcego mordeu o dedo da menina. Uhum. Mesma coisa. Vai para a unidade de saúde. Aí qual que é o nosso papel? Eu vacinei o gato da casa, porque assim, o resultado vem até, se é positivo, vem até um dia útil. Então a gente tem bastante tempo, sobra tempo até para iniciar a vacina, tal, tanto dos animais quanto das pessoas. Mas tem que ser uma resposta rápida. Então a gente mandou esse morcego, mas manda para o laboratório. Mas eu já inicio o esquema de vacinação desse gato. Uhum. Sendo vacinado ou não, tem um protocolo, eu já inicio a vacinação. Se der negativo, eu não termino o protocolo. Uhum. Né? O morcego deu negativo, eu encerro. Graças a Deus, eu tenho sempre negativo. Mas tem que ter toda essa interface, porque assim, não é só identificar o animal. E vocês, na casa, aconteceu algum acidente? Não minta para mim. Teve um agora há pouco tempo, mesma coisa, o morcego está lá caído. Uhum. 10 gatos brincaram com o morcego. Os gatos... Aí eu falei pra dona dos gatos, eu falei assim, qual foi o gato que pegou o morcego? Ela falou, o que matou foi esse, mas todo mundo ficou brincando com ele aqui. Vacina todos os gatos. A gente, se já tem alguma vacina, revacina, então também tem todo o protocolo de como deve ser feito. Então não é só o animal. O meu olhar é principalmente para as pessoas. Uhum. Só que, claro, entre eu e você, vai ter o gato, vai ter o cachorro. Quem é da área da defesa agropecuária, vai ter o boi, vai ter a vaca, né? Eu estava conversando com um amigo da defesa agropecuária, eles falaram que em morcego matófago, em grandes animais, tem um ciclo, em média, a cada 10 anos, que dá alguns surtos de raiva em herbívoro. E eles falaram que está mais ou menos nessa época agora. Uhum. Né? Então, assim, inclusive para quem trabalha com grandes animais, né? Uhum. Tem que estar atento. Os veterinários auxiliares, quem trabalha em banho e tosa, precisa ter a pré-exposição. Isso é muito importante, porque a raiva, ela mata. Se você não fizer nada, mas tem vacina disponível. Então, os veterinários, auxiliares, todo mundo que mexe com animal, alunos de medicina veterinária, tem que ter a pré-exposição. Né? E aí fazer a titulação desse anticorpo, parece que agora, antes era anual, agora, se eu não me engano, mudou, mas eu não tenho tanta certeza. Mas tem que fazer essa avaliação se a titulação atinge ali a meia unidade internacional. E, caso a pessoa não tenha, tem que procurar atendimento médico. Então, o papel do veterinário é esse. O cachorro, o gato, pegou um morcego e tal. Não ficar ali só no gato. Tem que conversar com a família. No mesmo caso, esporotricose. Eu poderia atender só os gatos? Poderia. Uhum. Mas não é esse meu papel. O gato arranhou alguém na casa, alguém está com ferida. Uhum. Né? Então, esse é o nosso papel. E aí, a tristeza as aulas de saúde pública veterinária, de epidemiologia, têm ficado em segundo plano, em detrimento da clínica. Não que ela não seja importante, obviamente que é. Mas o veterinário não pode perder esse foco. Porque o que tem acontecido? Esse pessoal, que muitas vezes tem só essa formação clínica, passam em concurso, vão trabalhar no centro de controle de zoonoses, ou são contratados, enfim. Fica só com essa visão clínica. Não pode, né? Não pode. E essa visão mais ampla, ela demanda uma formação durante o período acadêmico. Uhum. Porque você vai ter que aprender o que é incidência, prevalência, sensibilidade, especificidade de um teste, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Entender o ciclo da doença, entender que as doenças têm as suas variações sazonais, às vezes ao longo de anos, às vezes no período dentro do próprio ano, porque, por exemplo, esporotricose, quando vai entrar o frio agora, as gatas entram menos no cio. Uhum. Né? As cadelas também, no caso da esporo, falando em gato. Então a gente percebe, quando a gente analisa estatisticamente, não é que some, mas baixa. Uhum. Então ela tem os seus altos e baixos. Então tem que entender, não é só o conhecimento clínico, você tem que ter o entendimento epidemiológico da doença e a interface com a saúde humana. É um profissional da saúde, né? Não é só a saúde animal, né? Envolve toda ela. Sim, então é um profissional da saúde. E muitas vezes a gente tem que aí o veterinário atende, ele tem que saber que ele tem que notificar muitas vezes a vigilância epidemiológica. Uhum. Por quê? Porque aí
você notifica a vigilância epidemiológica, eles falam, opa, tem risco de chegar em pessoas. Ou eu notifiquei uma pessoa, opa, está acontecendo isso, então a epidemiológica vai alertar a atenção primária ali, os médicos, enfermeiros, presta atenção porque tal doença está circulando. Uhum. Então, o veterinário tem que saber isso. Exato. E aí, se você não tem na faculdade, que você tem que ter toda essa interface, vai ficar meio manco, né, o serviço público ali. Complica. Né? Doutor, você acredita que já passou 1 hora? Quando o assunto é bom, passa rápido, né? Agradecer, né, a presença do doutor. Com certeza a gente tem que marcar mais, porque a gente tinha uma lista aqui de uns 10 doenças para falar, falamos só de 2. Eu falo muito, Robson. Eu deveria ter te alertado antes, que você tem que me interromper. Você caiu na minha, agora você vai ter que vir sempre. A minha esposa está aqui. Meus amigos me chamam de palestrinha. Não, mas a gente adora, nosso público aqui adora. Muita informação, muita coisa importante. Queria agradecer, né? Agradecer por ter vindo. Aproveitar aqui e fazer um merchan do patrocinador, né? Então, Farmácia Lepete Santé, farmácia de manipulação veterinária. A gente trabalha com todos os ativos, né? E todas as formas farmacêuticas. Então, produtos via oral, colírios, injetáveis. Temos unidades hoje em São Paulo, São José dos Campos, Mogi das Cruzes e Campinas, mas a gente atende todo o Brasil. Além disso, a gente tem uma linha de higiene e beleza também, para animais e distribuição de alguns produtos médicos hospitalares. Então, você tutor que precisa aí de algum produto manipulado que o veterinário prescreveu, ou você veterinário que precisa de algo para o seu dia a dia na sua clínica ou na sua atuação profissional, a gente está à disposição. Doutor, novamente, obrigado, viu? Papo gostoso, rapaz. Eu fiquei aqui concentrado no assunto aqui. Quando eu olhei, passou 1 hora. Eu que agradeço pelo convite. Olha, difícil. Normalmente são clínicos que participam, né? Não só do seu podcast, mas enfim de outros. Uhum. Poder falar de saúde pública veterinária, porque é uma área bem menor, né? Assim, a gente fica muitas vezes restrito a concursos ali. Então, claro, é uma área de atuação que tem menos profissionais, mas é uma área que tem muito desconhecimento, né? Uhum. Às vezes os próprios clínicos estão falando, né? O que vocês fazem nessa zoonose? Muitas vezes por desconhecimento, né? Mas, assim, é uma área super importante. E vou dizer, fazer uma inconfidência aqui. Desde a graduação, eu nunca tive desejo de ser clínico. Uhum. Eu sempre, na verdade, eu nunca, acho que nem minha família sabe, eu nunca desejei ser veterinário. Uhum. Circunstâncias da vida, meu pai, eu queria fazer direito, meu pai não deixou, não sei porquê. E aí eu falei, vou fazer veterinário. Ele falou, tá bom. Né? Então, assim, nunca foi um desejo, aquela coisa. Tem gente que nasce quer ser veterinário desde criança, eu nunca quis. Não sei se por isso a clínica nunca me atraiu. Quando eu descobri que tinha área de saúde pública, eu falei, puxa, eu quero isso. Eu não sei, talvez tivesse essa interface mais com pessoas. Não sou médico frustrado, tá? Uhum. Não é isso. E é uma área apaixonante de trabalhar. É muito gostoso meu trabalho. Normalmente eu converso com a minha mulher, às vezes normalmente eu chego bravo em casa, chateado, mas o trabalho em si, sabe? Quando a gente consegue apresentar algum resultado importante, isso é muito satisfatório. É uma área muito bacana. Infelizmente, muitas vezes tem muito desconhecimento sobre o nosso papel. Mas agradeço o convite. Muito obrigado. Não, perfeito. E com certeza esse podcast aqui vai ajudar a gente a difundir essa informação e ter cada vez mais pessoas interessadas aí e melhorar até a formação do médico veterinário. Pessoal, obrigado, viu? Um abraço a todos, viu? Tchau, tchau.